E vamos ver o que é destaque no portal D24AM, é o Hora D com Isabelle Marques. Olá, boa tarde. O Hora D desta véspera de feriado já está no ar. Vamos conhecer os destaques da quinta-feira? Nesta manhã, o ministro de Minas e Energia, Eduardo Braga, afirmou que, abre aspas, se for da vontade da Justiça Eleitoral, irei assumir o governo do Amazonas. Fecha aspas. O anúncio foi feito durante a entrega de grupos geradores no interior do estado. Braga disse também que aguardará a decisão da Justiça sobre o afastamento do governador José Mello, que foi pedido no início dessa semana pelos advogados da coligação Renovação e Experiência. Mais de 60 mil veículos devem deixar Manaus durante o feriado prolongado da Páscoa. De acordo com o Batalhão de Policiamento de Trânsito do Amazonas, o movimento mais intenso é esperado para amanhã desta sexta-feira. O Batran também informou que as fiscalizações serão reforçadas nas saídas da cidade. Ao todo, 130 policiais devem participar da Operação Semana Santa. E um projeto quer transformar a vida de moradores de rua. Durante 6 meses, um grupo de amigos registrou depoimentos desses moradores. O resultado é o curta-metragem Histórias Ocultas de um Cidadão Invisível. A produção será lançada no dia 31 deste mês no Les Artistes Café Teatro, no centro de Manaus. A segunda parte do projeto está prevista para maio. Confira estas e outras notícias no portal d24m.com. Um ótimo feriado e até segunda. Hoje é considerado o Dia Mundial do Combate à Tuberculose. A data foi criada pela Organização Mundial da Saúde em homenagem aos 100 anos do descobrimento do bacilo causador da doença pelo médico alemão Robert Koch. E o Brasil ocupa a 18ª posição no ranking dos 22 países que apresentam casos de tuberculose no mundo. A data tem como objetivo principal a conscientização sobre a importância do diagnóstico antecipado e sobre o tratamento adequado. A tuberculose é uma doença contagiosa, causada pela bactéria Bacillococci, que afeta principalmente os pulmões. Segundo a Organização Mundial de Saúde, mais de 1 milhão de pessoas morrem no mundo por causa da doença. O Brasil ocupa hoje o 17º lugar entre os 22 países responsáveis por 82% do total de casos de tuberculose no mundo. No ano passado, o estado do Amazonas registrou mais de 3 mil casos de tuberculose. E para reduzir este número, intensificando o apoio às pessoas infectadas com o fortalecimento da rede de diagnóstico da doença, conforme o Programa Estadual de Controle da Tuberculose. 32 municípios amazonenses fecharam o ano de 2015 com uma taxa de cura acima dos 85% percentual recomendado pelo Ministério da Saúde. Desde 2014, a Fundação de Medicina Tropical Dr. Heitor Vieira Dourado dispõe do teste rápido molecular de diagnóstico de tuberculose. A instituição foi credenciada pelo Ministério da Saúde para disponibilizar esse atendimento, que possibilita os estudos sobre a doença. Marlúcia afirma que todas as unidades de saúde pública de Manaus disponibilizam este método de diagnóstico, além do exame básico de baciloscopia para diagnóstico da infecção. A baciloscopia é o exame mais comum, prático e que é disponibilizado em todos os municípios, praticamente todos os municípios fazem. Ele não deixou de ser utilizado, ele é importantíssimo para controle do tratamento, uma vez que esse teste novo ele não serve para controle de tratamento. Então, todo mês tem que fazer o exame de escarro pelo método tradicional, que é a baciloscopia, para identificar se a pessoa ainda está expelindo bactérias e que isso faz com que outras pessoas sejam infectadas. Então, é muito importante manter o nosso bom e velho exame de baciloscopia para controle. Referência no tratamento da doença no estado, a Policlínica Cardoso Fontes, localizada no centro da capital, recebe várias pessoas diagnosticadas com a tuberculose. O jovem Celso Tapajós está há 7 meses em tratamento e já contempla melhoras na sua saúde. Estou até andando já, que quando eu peguei a doença, estava fraco, magro, não comia, só vivia deitado, falta de ar. Aí agora não, agora já estou bem, eu mesmo venho buscar meus remédios agora. Eu estou caminhando aqui até concluir meu tratamento. E nesta quinta-feira, 24 de março, é o Dia Mundial de Combate à Tuberculose. E é sempre válido chamar a atenção para os sintomas e cuidados que todos devem ter. A tuberculose é uma doença milenar. Nós costumamos dizer, é antiga, mas não é passado. Nós estamos em pleno século XXI e ainda convivemos com essa doença.
O que nós podemos passar de informação para toda a comunidade é que a tuberculose é uma doença contagiosa que passa de uma pessoa para outra através da tosse, da fala e do espirro. E se você tem uma tosse com mais de 2 ou 3 semanas, procure a unidade mais próxima de sua residência porque pode ser tuberculose. E para falarmos um pouco mais sobre o assunto e tirarmos nossas dúvidas, recebemos a médica infectologista Irineide Antunes. Seja muito bem-vinda, doutora. Muito obrigada, boa tarde a todos, né? E é um prazer nós estarmos aqui para falar de uma doença tão importante, né? Inclusive aqui no nosso estado, que é a tuberculose. E hoje, né, é o Dia Mundial de Luta contra a Tuberculose. Isso mesmo. Doutora, olha, segundo dados do Ministério da Saúde, um caso de tuberculose é registrado a cada 3 horas em média no Amazonas. Foram diagnosticados 3.709 casos da doença no estado em 2015, 43% a mais do que no ano anterior, ou seja, em 2014, certo? Então, segundo a Coordenação Estadual de Controle da Tuberculose, Manaus subiu 4 posições e ocupa atualmente o primeiro lugar no ranking de incidência da doença entre as capitais brasileiras. Por que tem aumentado tanto esse número, doutora? Na verdade, o programa de tuberculose, o Amazonas sempre esteve assim, perdia só para o Rio de Janeiro. O Amazonas sempre era segundo lugar, o estado, né? E de repente nós passamos para primeiro lugar. Mas isso é porque estratégias foram criadas para que nós chegássemos a este nível. Isso nós estamos esperando realmente por isso. Porque no momento que você começa a buscar, você começa a encontrar. Então, estratégias foram criadas como? Primeiro, nós temos a questão do teste rápido para diagnóstico da tuberculose. Quando você levava uma média de 60, às vezes até 90 dias para ter um diagnóstico confirmado, hoje você tem isso em 2 horas. Aqui em Manaus, que é a capital, em todos os laboratórios da rede municipal e da rede estadual, que no caso a referência é o Cardoso Fontes, tem essas máquinas para atender toda a população. E, além disso, houve também a criação de um comitê de luta contra a tuberculose aqui no nosso estado, é o Comitê Estadual de Tuberculose, que deste comitê participa não só, ele não é só governamental, também a sociedade civil, e com isso outros segmentos começaram a participar do comitê. Criou-se, né, um momento de busca, uma busca bem ativa, e quando você começa a buscar, com certeza você vai encontrar. Esses casos, com certeza, já existiam, mas não eram notificados. Então, assim, hoje nós estamos o Amazonas, o estado do Amazonas está em primeiro lugar em incidência de tuberculose a nível de Brasil. Manaus é a primeira capital, mas nós já estávamos esperando por isso quando você começa a busca, né? E com certeza, como tudo isso é um processo lento, é um processo educativo, com certeza daqui a uns 3 anos nós não vamos estar com esta, vamos dizer, com esta visão do nosso estado. Então esse número, na verdade, é um número negativo, mas ao mesmo tempo positivo, porque eram pessoas que já tinham tuberculose, mas que na verdade não eram registradas, né? Não estavam sendo atendidas. É mais ou menos isso? Sim, não estavam notificadas, estavam em casa com tosse, achando que a tosse era normal. E no momento que você começa a ter a informação, o conhecimento, você sabe que o desconhecimento também, você fica doente pelo desconhecimento. No momento que você passa a conhecer, que você começa a buscar, nós começamos a encontrar. Então, a equipe toda, né, assim, é muito complicado para as pessoas que não estão envolvidas nessa questão. Mas nós que já estamos trabalhando há muito tempo, nós ficamos até felizes com essa situação, porque nós sabemos que o trabalho ele está realmente, tem o seu lado positivo, né? A busca de casos é o que está acontecendo. E quais os fatores que têm aumentado? São os níveis de pobreza, de nutrição, alcoolismo, drogas, diabetes? A gente viu também que os altos níveis de infecção por HIV são fatores aí de riscos para a tuberculose? Sim, a tuberculose, na verdade, ela é uma doença que nós podemos até dizer que é oportunista. Se você tem o seu sistema imunológico comprometido por qualquer uma outra doença, você está predisposto a ter a tuberculose no momento que você entra em contato com alguém que esteja com tuberculose, forma pulmonar, e que não esteja em tratamento.
Como você está debilitado, você pode se contaminar. E nós sabemos que as pessoas vivendo com HIV realmente são pessoas que também têm o sistema imunológico muito comprometido. E isso faz com que o contato com outro doente, com tuberculose, ele venha a ter a doença. Então, para você ter uma ideia, a tuberculose é a primeira causa de pessoas vivendo com HIV, de morte. De pessoas vivendo com HIV. Ele não morre pelo HIV, e sim pela tuberculose. A senhora falou agora que... A mesma coisa com os diabéticos, a questão do alcoolismo, a questão das drogas. Então, são situações que fazem com que a pessoa tenha um comprometimento imunológico. Agora a senhora falou também sobre a tuberculose pulmonar. Então, só para a Sim. gente entender um pouquinho, existem variações de tuberculose? Sim. A tuberculose, nós temos tem a forma pulmonar e a forma extrapulmonar. Então, assim, a contaminação se dá de uma pessoa para outra através da tosse, da fala e do espirro. Então, o bacilo de Koch penetra, né, através das nossas vias aéreas superiores, vai aos pulmões. O primeiro órgão atingido são os pulmões. Por quê? Precisa de oxigênio para ele viver, para ele se multiplicar. Dos pulmões, ele cai na circulação sanguínea e vai para qualquer local do seu corpo. Então, você pode ter tuberculose em qualquer local do corpo. Pode ter a tuberculose óssea, pode ter a tuberculose cutânea, mamária, em qualquer local você pode ter a tuberculose, que nós chamamos de tuberculose forma extrapulmonar. Certo. Então, doutora, para a gente encerrar, eu queria que a senhora falasse um pouco mais, né, como uma pessoa pode, os primeiros sintomas, o que ela deve fazer, né, onde ela pode ir para procurar uma ajuda. Ok. Pensando na questão da tuberculose doença, como é que eu posso pensar que alguém venha ter tuberculose? Um dos sintomas principais e o primeiro que aparece é a tosse. Então, toda pessoa que tem tosse com mais de 2 ou 3 semanas deve procurar a unidade mais próxima de sua residência, porque nessa unidade ele vai receber as orientações, às vezes vai até realizar os exames, né, que é o exame do escarro, que é um exame que ele é muito simples, ou faz o exame de imagem, que é o raio-x também, e nesse momento foi diagnosticada a tuberculose, ele inicia o tratamento. O tratamento tem a duração de 6 meses, se ele fizer o tratamento corretamente, com certeza ele vai receber uma cura, porque tuberculose é uma doença que tem cura. Só para a gente desmistificar, que antigamente as pessoas tinham muito medo. Então é isso, né? A tuberculose tem cura, é só procurar que você encontre essa cura e também fazer um tratamento corretamente adequado até o fim, né, doutora? Sim. Desde já, muito obrigada. Nós recebemos a médica infectologista, a doutora Irineide Antunes. Muito obrigada pela participação. Obrigada também pela oportunidade. E logo mais tem o esporte e o mundo das celebridades por aqui. Não saia daí que ainda vamos dar umas boas risadas com as melhores pegadinhas da internet. Eu volto já.